Amém. Vamos à leitura de Jonas, capítulo de número 3, irmãos. Lembrando, nossa exposição vai do verso 5 ao verso número 10, a segunda parte do capítulo. Para entendermos o contexto geral, vamos nos lembrar lendo a primeira parte do texto. Jonas, capítulo de número 3, exposição do verso número 5 ao verso número 10. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e de seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Senhor, nosso Senhor, bendito e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, rogamos para que, segundo as tuas misericórdias, possas nos falar, Senhor, possa de fato, ó Deus, nos orientar e nos firmar nas tuas verdades. Não permita, Senhor, sejamos negligentes em ouvir a tua voz. Fala-nos, Senhor, e destrói tudo aquilo, ó Deus, estabelecido para que não venhamos a receber, Senhor, o teu favor através do teu poder, através da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, segundo a tua vontade, e nos curva diante da tua verdade, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, quando nós pensamos sobre a pregação do Evangelho, e que nós vimos como Deus, Ele lapidou o profeta, como Deus usou toda a sua desobediência, e como Jonas vai e prega a cidade de Nínive de forma ousada, nós estamos aqui observando, irmãos, o fruto da pregação do Evangelho. E isso nos lembra, irmãos, é importante, né? Porque o Senhor ordena a Jonas que pregue segundo a sua palavra. Nós vimos pela manhã que pregar conforme a palavra dele é pregar conforme ele ordena. O conteúdo da mensagem profética não é um conteúdo preparado pelo profeta, não é algo desenvolvido por ele, mas é aquilo que o Senhor fala, ele quer que se comunique, ele quer que se entregue ao povo. E é isso que Jonas faz. E nós vimos, irmãos, o povo, ele se arrepende, eles creram em Deus. Ao contrário, irmãos, do falso evangelho, o falso evangelho, ele gera falsos cristãos. Porque geralmente, ou melhor dizendo, sempre, aquele que proclama um falso evangelho, ele não proclama a vontade de Deus. Ele proclama aquilo que é próprio do seu coração, aquilo que é próprio da sua interpretação, aquilo que é próprio do seu entendimento. Então, não produz efeito na alma, não produz nenhum tipo de efeito. E o que nós vemos é isso. Falso evangelho sendo pregado
e falsos cristãos sendo gerados, e falsos cristãos, eles permanecem nos seus pecados e não há nenhum sinal de arrependimento, não há nenhum sinal de mudança, não há nenhum sinal de conversão. E o que nós vemos não foi o caso de Nínive, irmãos. Depois de todo o trabalho, toda a providência em tratar o profeta, ele vai, prega segundo a vontade do Senhor. Então Jonas obedece, prega a palavra, e os ninivitas não reagiram com violência, embora, como o texto diz, é um povo descrito como um povo violento. Não desprezaram também as ameaças proféticas, porque Jonas estava indo pregar julgamento. Eles coletivamente se arrependeram. O verdadeiro evangelho, essa conjuntura, observem, um profeta lapidado, restaurado, a ousadia profética, o poder de Deus, o poder da graça de Deus atuando simultaneamente, e você observa, Deus fez com que aquela nação ímpia se convertesse. E é impressionante, irmãos, porque eles se converteram numa coletividade impressionante, que é o que chama a atenção. No mesmo instante que eles eram rebeldes, que eles eram maus, violentos, torturadores, enfim, terroristas, na mesma intensidade eles foram convertidos. E óbvio, irmãos, como vocês já observam, essa parte da narrativa, ela vai falar sobre o arrependimento dos ninivitas após a pregação profética. Deus salva aqueles homens do maior ao menor. A ameaça de Deus produz frutos. Claro, irmãos, que nós não poderíamos perder a oportunidade de expor aqui, a partir disso, os sinais genuínos de um verdadeiro arrependimento. Quais são as demonstrações claras de que um povo está arrependido, de que um indivíduo estava arrependido? Então, nós já vimos, esse tema sendo tratado, de uma forma não tão explícita, mas agora vai ficar claro, porque como é que a gente sabe que alguém foi de fato tocado pela mensagem do Evangelho, se arrependeu? As Escrituras mostram que existem sinais para isso, que evidenciam isso. Então, quando nós olhamos para essa narrativa, em especial, nós podemos observar 3 elementos, e cada um aqui podem ser observados dentro dessa estrutura, e como as coisas se desenrolam, e como a Escritura nos dá informações maravilhosas a respeito disso. Eu quero, em primeiro lugar, mostrar a vocês que o texto ele vai mostrar que há um luto, há um claro luto aqui, uma tristeza por causa do pecado. Eles sentem uma tristeza profunda com relação, veja, irmãos, é uma nação má, pecadora, violenta, e agora está sentindo uma tristeza com relação ao pecado. Veja que no verso 5 nós percebemos isso. Os ninivitas creram em Deus. Aí o que chama a atenção, irmãos, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Se você notar ainda a dimensão disso, a grandeza, a proporção disso, veja que no verso 7, essa experiência, ela é também
experimentada, né, desculpe a redundância, pelos animais. Veja que no verso 7 diz assim: e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, notem, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Notem, irmãos, a conjuntura da coisa, né, que faz com que até os animais sejam convocados a prestar jejum diante de Deus. Então, notem, irmãos, no versículo 5, eles proclamaram um jejum, vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. E ainda há um decreto exigindo que os animais também jejuem nesse processo de arrependimento. Uma das coisas, irmãos, que nós temos visto e nós precisamos entender, há uma diferença muito grande do falso arrependimento para o verdadeiro arrependimento. Não se esqueçam disso. Quando nós falamos de um falso arrependimento, geralmente, irmãos, as pessoas lamentam, por exemplo, as consequências do pecado, mas não o pecado em si. Elas, de alguma forma, elas reprovam o pecado, não porque é pecado, mas porque, em algum sentido, aquele pecado trouxe algo mal, aquele pecado trouxe algo negativo, trouxe alguma coisa que não deveria ter trazido, e por isso as pessoas às vezes reprovam o pecado, né? Também, irmãos, alguns passam a odiar certo pecado, não pelo pecado em si, mas porque em alguma situação foram pegos, em alguma situação foram vistos, mas ele não está lamentando o pecado assim. Ele está lamentando as consequências que os pecados trouxeram. Nínive não, irmãos, o texto está sendo claro. Eles jejuaram. O jejum bíblico, irmãos, ele serve de diferentes propósitos. E uma das coisas que as Escrituras mostram é que a prática do jejum, ela é vista como uma prática de penitência. Assim como vestir-se de panos de saco, né, que eram vestes usadas pelos pobres, era também símbolo de lamento. Você vê essa linguagem bíblica, quando o Senhor chama o povo ao arrependimento, ele usa esse símbolo. Você viu em Joel capítulo 2, quando lemos pela manhã, né? Cubram, façam jejuns, cubram o vosso corpo com pano de sacos. E é uma linguagem, irmãos, para dizer lamentem, sintam tristeza pelo pecado, sintam luto, humilhem-se. E quando isso penetra na criação de uma forma geral, não só dos homens, mas dos animais, isso está posto, irmãos, para nos mostrar que há um operar generalizado. Quando o rei convoca para que até os animais sejam envolvidos no jejum, a ideia é que todos estão nesse processo. Se fôssemos chamar de um avivamento, a nação está sendo avivada. Mas como se trata de arrependimento, a nação está passando por um processo de avivamento. E, meus irmãos, isso fica evidente, da forma tão evidente que não é só o povão, não é só os animais, mas o próprio rei está também sendo tocado pela pregação do Evangelho. Veja o verso número 6, quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco
e sentou-se sobre cinzas. Irmãos, sabe o que é uma veste real? Sabe o que é uma veste real para um rei no seu trono? Ele despiu-se delas e substituiu por panos de saco e sentou-se sobre cinzas. Sinal, meus irmãos, de um rei que, quando ouviu a pregação da palavra, humilhou-se. Uma manifestação pública de sua humilhação. Veja, irmãos, e ele se envolve nacionalmente nesse processo de arrependimento. Irmãos, o arrependimento, ele não é simplesmente uma evidência externa. Não é uma coisa simplesmente que se revela somente pelo exterior. Jesus condenou isso várias vezes. Jesus condenou isso. Jesus advertiu os hipócritas com suas manifestações públicas inúmeras vezes. Esse aparato externo que quer declarar uma coisa. E aqui não é um externo. Aqui não é um fator externo, porque você percebe no final que Deus muda de ideia. Nós vamos ver isso. Se fosse um aparato externo, simplesmente um elemento externo, Deus iria condenar a cidade. Mas existem pessoas que de fato são experientes, hábeis na hipocrisia, habilidosos na arte exterior, mas você tem que entender o seguinte, meu irmão, minha irmã, a falsa manifestação externa, ela provoca a ira de Deus. Ela não provoca a mudança divina, o arrependimento divino diante do julgamento que ele emite. Então, isso aqui está além, porque nós estamos falando na congregação agora, pela tarde, e tentando ali exortá-los com relação à preocupação que nós temos da aparência. Nós temos essa preocupação, essa luta de sempre aparentar alguma coisa, e muitas vezes nós esquecemos, dentro dessa estrutura, dentro dessa loucura de alimentar o exterior, nós esquecemos do interior. No capítulo 2 de Joel, nós vimos, o Senhor disse: não rasgue o coração, ou as roupas. O Senhor disse: rasgue o coração. Eu não quero que vocês rasguem as roupas, eu quero que vocês rasguem o coração. Os judeus pensavam: não, se eu cortar a pele do prepúcio, eu sou povo de Deus. Deus diz: não, é o prepúcio do coração, é a circuncisão do coração. E nós muitas vezes, nós estamos tão preocupados em andarmos bonitos, lindos, aparentarmos cristãos, quando nosso coração não se despedaça diante do Senhor. Não foi o caso da cidade, irmãos. Estavam arrependidos, em luto pelo pecado. Arrependido. Eles viram, eles entenderam que ele estava brotando do coração deles. Também, irmãos, em segundo lugar, veja que eles renunciam ao pecado. Lembre, não esqueçam desse contexto. Nós estamos falando de Currais Novos. Estamos falando de uma cidade de Nínive. Em comparação, imagine em conflito com Israel, imagine o Hamas. Vocês viram, né? As coisas lindas que eles fizeram segundo o PT, né? Mataram bebês, foi lindo, maravilhoso. Era mais ou menos isso, Nínive, né? E eles se voltam, choram por causa do pecado e renunciam ao pecado. Observe na proclamação do rei, veja o verso número 8, que ele diz assim:
Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja, irmãos, a consciência deles do pecado. Eles sabiam a maldade que praticavam. Eles sabiam o que faziam como um povo quando entrava em conflito com outras nações, além dos seus pecados habituais. Então ele diz: clamarão fortemente a Deus, diante do reconhecimento, buscarão a misericórdia de Deus. Esse é um segundo, irmãos, importante elemento, o reconhecimento da transgressão, o reconhecimento de que está transgredindo a lei de Deus, que está ofendendo a Deus. Geralmente, irmãos, pessoas que não estão arrependidas, elas não reconhecem os seus pecados. Elas tentam, de alguma forma, justificar os seus pecados, trazer explicações, mudar o vocabulário. Não foi transgressão da lei de Deus, não foi pecado, foi um equívoco, foi um erro. A segunda coisa, irmãos, é a pessoa tem a consciência que está ofendendo a Deus, está pecando contra o Senhor. Nínive clama ao povo para que o povo se converta, que cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, que coisa gloriosa, né? Jonas, ele obedece ao Senhor e vê uma cidade pervertida, ouvir a pregação, lamentar o pecado, reconhecer as suas faltas contra Deus, se humilhar e buscar o favor do Senhor. Inimaginável, humanamente falando, que essa nação respondesse à pregação do Evangelho. Mas respondeu. Isso nos faz pensar, irmãos, o seguinte: e nós? O que fazemos quando ouvimos a pregação da palavra? Quando nós ouvimos profeticamente o Senhor nos falar dominicalmente, o que fazemos? Nós nos humilhamos? Quando nós escutamos a voz de Deus, nós nos humilhamos? É isso? Rasgamos nossos corações quando Deus nos exorta, quando Deus nos chama ao arrependimento, nós nos humilhamos? Nós lamentamos, irmãos, os nossos pecados. Nós lamentamos as faltas contra Deus. Era o esperado. Afinal de contas, irmãos, nós que sabemos mais do que os ninivitas, e até mesmo mais do que Jonas, pelo fato de conhecermos a graça de Deus, que teve o seu ápice em Cristo, quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus espera que a gente se voltasse buscando sua misericórdia. No entanto, irmãos, às vezes nós estamos falando dos ímpios, não é assim? Nós ouvimos certas coisas da impiedade e ficamos com raiva, irados. Nós queremos que Deus julgue, que Deus mate,
que Deus sentencie, que Deus faça isso e aquilo. Mas no domingo, Deus nos chama ao arrependimento e nós fazemos como os ímpios. Nós não nos humilhamos e não lamentamos os nossos pecados. Preferimos, irmãos, manter as nossas máscaras, as nossas vestes, as nossas maquiagens, do que nos humilhar diante do Senhor. Por que então temos a coragem de com tanta velocidade dizer que o ímpio vai para o inferno, quando nós somos como eles, que ouvem a voz de Deus e não se humilham? Mas com Nínive não foi assim. E aqui, irmãos, em especial, precisamos pensar porque o que tocou o coração desses homens, né? E aí veja, irmãos, a importância do que falamos pela manhã. Eles ouviram a palavra de julgamento e acreditaram nela. E por que, irmãos, é importante que nós falamos pela manhã, lembremos. Não se anuncia o evangelho sem primeiro se anunciar a lei. Para que o homem busque a graça, é preciso que ele entenda quem ele é. Estávamos falando também na congregação, porque estamos expondo Gênesis lá, e uma das coisas da narrativa de Gênesis que nós tentamos mostrar é: Deus define quem o homem é. E para que ele encontre graça, ele precisa saber quem Deus é e quem ele é. Ele precisa saber da sua transgressão, ele precisa saber da sua pecaminosidade, ele precisa saber que ele é alguém que ofende a Deus. Então, todas as vezes que o Senhor anuncia as nações, ele anuncia o julgamento. E foi esse julgamento, irmãos, a verdade de que Deus iria julgá-los, porque eles eram maus. Foi essa verdade, irmãos, que fez com que tocasse o coração dele, mas porque essa verdade, ela também carrega graça. O anúncio do julgamento é um anúncio gracioso para que eles se arrependam. E você pode ver isso. Eles entendiam isso e Deus nos ameaçou. Só Ele pode nos salvar. Veja o verso número 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, ou segundo algumas traduções, se arrependa, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Veja, eles entenderam, irmãos, que somente aquele que tem a ameaça é aquele que tem a salvação. Somente aquele que está a julgar só é aquele que pode absolver. Então, o arrependimento, irmãos, também ele mostra uma coisa importante. Ele não se baseia somente na lei de Deus, mas também na graciosa esperança do Evangelho. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele é provocado, o arrependimento verdadeiro, ele é provocado não somente pelo medo da ira, mas também pela esperança. Aquele que está em arrependimento, ele não só sente o peso do julgamento, ele não só entende a dureza disso, ele não só entende as consequências do julgamento de Deus, mas nele brota uma esperança de que o Senhor pode ser e será gracioso. E essa esperança, ela é revelada, é gerada no coração dos ninivitas. E aí Calvino faz um comentário extraordinário. Ele diz: ninguém pode se submeter a Deus por vontade própria, a não ser que tenha conhecido antes sua bondade e nutrido uma esperança de salvação,
Pois aquele que é tocado somente pelo medo, ele evita a presença de Deus. Aquele que só é tocado pelo medo, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós ouvimos o julgamento de Deus com o coração endurecido, o que nos vem logo em seguida? Queremos nos afastar de Deus com medo. E Calvino diz, então, isso nos leva e prevalece o desespero, a qual segue a rejeição. Nós não queremos esse Deus, nós não queremos nos aproximar dele, que ele vai nos julgar, ele vai nos matar. Irmãos, você tem um julgamento de Deus? Isso não basta. Quantas pessoas, irmãos, estão na igreja porque simplesmente têm medo do inferno? Quantas? Quantas pessoas estão na igreja simplesmente porque temem a eternidade sem Deus? Isso não basta, irmãos. Temer o inferno não te faz cristão. Temer o juízo não te faz um cristão. Pelo contrário, te torna um pecador desesperado, mas não te faz um cristão. É preciso, irmãos, ter esperança. O verdadeiro arrependimento, ele não só vê o peso da lei, entende a dimensão, mas nele gera uma esperança em Cristo. Uma esperança em Cristo. Ele não só sente o peso da lei de Deus, mas ele vê que Deus lhe dá uma esperança. Por isso que Paulo diz, a lei, ela serve de aio, ela vai te condenar, mas ela vai dizer, eu tenho uma solução para você. Eu tenho salvação para você. Eu tenho alguém que cumpriu a lei por você. Ela nunca estaciona, ela não é um fim em si mesma, ela está posta para nos apresentar um caminho de redenção. Há sempre uma busca de um socorro. Quando o arrependimento brota e a consciência de pecado é gerada, logo se volta para a porta que pode salvá-lo. Então, ficar com medo do inferno, com medo da destruição, com medo da morte, isso não te faz um cristão. Isso não te faz um cristão. Agora, pensem bem, né? De onde os ninivitas tiraram noção de misericórdia de Deus, né? Os ninivitas reconheceram, irmãos, né, essa misericórdia justamente no fato de Deus adverti-los. Então, nós devemos, irmãos, considerar as ameaças e o julgamento das Escrituras dessa perspectiva. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 23, ou 6, o verso 23, diz, olha, o salário do pecado é a morte. O mesmo Paulo escreve no mesmo capítulo, nos mesmos versículos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pedro adverte a igreja, Paulo adverte a igreja, para nos levar para o caminho correto, para nos mostrar a graça de Deus. E volto a dizer, irmãos, que dias difíceis. Às vezes, sabe, irmãos, eu entro numa crise psicológica, existencial, e às vezes sou tentado a dizer, não é difícil demais ser pastor, porque agora com essa novidade de que tudo é abuso, tudo é abuso, tudo é abuso. E você fica pensando, o que será daqui a 10 anos, meu Deus? Porque você vê os autores bíblicos advertindo a igreja, chamando a atenção. Paulo, por exemplo, seria um abusador, porque Paulo chega a dizer à igreja de Corinto, vocês querem que eu vá ir com amor ou com chicote? Oh, que homem bruto, que homem violento, um abusador, um homem desse.
Mas, irmãos, nós devemos entender que as advertências não devem ser levadas a sérias. A sério. É o Senhor nos chamando graciosamente. Se Ele é duro, é uma dureza graciosa. E o que o arrependimento nos mostra, irmãos? Pessoas em processo de arrependimento levam a sério advertências. Elas não saem daqui, o culto hoje foi péssimo, eu fui abusada pelo pastor, estou chocada com as... Sai daqui dizendo, nossa, é verdade o que o Senhor disse, eu preciso me arrepender, preciso mudar, preciso lamentar o meu pecado, eu preciso lutar contra o meu pecado. Há um desespero da alma dele, se cubram com sacos, vou deitar em cinzas, façam com que os animais jejuem e clamemos ao Senhor para ver se Ele nos ouve. Os arrependidos, irmãos, eles levam a sério a advertência do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Muita gente na igreja não leva a sério as advertências do Evangelho, porque lhe falta arrependimento. Por isso não produzem nenhum efeito as exortações do Senhor, a disciplina do Senhor. Falta arrependimento. Mas notem, irmãos, o arrependimento de Nínive estava ali se fundamentando na esperança da graça de Deus. Claro, irmãos, nós não podemos descartar aqui o operar do Espírito, porque essa não é uma atuação simplesmente, unicamente humana. Há a pregação da palavra, por isso que esse é um livro de graça, porque Jonas pregou e a graça de Deus atuou no coração dele. Há a graça, irmãos, do Senhor gerindo, governando, direcionando. E nós precisamos entender, irmãos, não é fácil para nenhum homem ou mulher se arrepender. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos orar. Se nós desejamos uma mudança, nós precisamos orar para que Deus nos mude radicalmente. Que essa é uma mudança radical. Aqueles homens maus abandonariam todos os seus pecados. E quando se trata, irmãos, de nosso próprio arrependimento, devemos curvar nossos corações perante o Deus da graça e implorar, irmãos, para que Ele opere aquilo que o nosso próprio coração não consegue fazer. Davi tinha consciência disso, da sua malícia. O rei de Israel, segundo o coração de Deus, tinha plena consciência. Salmo 32, 33, 51, em especial 51 e 32, ele se vê como um transgressor, um violador, um pecador, mas ele volta-se para Deus no Salmo 51 e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E nós devemos, irmãos, aprender também com Nínive, que Deus responde essa oração que clama por conversão. Porque o arrependimento, meus irmãos, como também a salvação, de uma forma geral, ocorre por meio da graça e o operar do Espírito pelo testemunho da palavra.
se falta em você a verdade, o arrependimento, lute com o Senhor como Jacó lutou e diga: eu só solto o Senhor quando o Senhor me levar ao arrependimento. Quando o Senhor criar em mim um coração novo, porque é uma bênção, irmãos, o arrependimento. Muitas vezes nós estamos olhando a mensagem do arrependimento como uma mensagem desagradável, mas independente disso, irmãos, a Bíblia nos mostra que é necessário. Tão necessário, irmãos, que é por meio do arrependimento que as bênçãos do Senhor entram em nossa vida. E se nós fizéssemos, irmãos, pense, um balanço dos pecados habituais, e implorássemos a Deus em orações persistentes, confiando no seu poder e na sua graça, então a liberdade que ganharíamos vencendo um único hábito pecaminoso revolucionaria a nossa vida. Bastava o Senhor somente mostrar a você que o arrependimento por causa de um pecado, a revolução que isso provoca positivamente na sua alma. E é sabendo disso, irmãos, entendemos porque o rei de Nínive merece tanto louvor. Merece tanto louvor. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Porque não é uma coisa do povão. O líder, ele decide chamar o povo para o arrependimento, né? Ele é chamado também por Deus e nesse sentido ele merece louvor, né? E aqui, irmãos, que reflexão importante, porque aqueles em posições de autoridade na sociedade, na igreja ou nos lares, não tem tarefa mais nobre do que liderar seu povo em arrependimento sincero. O rei convoca o povo ao arrependimento. Que bênção, irmãos, para uma sociedade, quando seu líder maior político provoca um jejum, uma humilhação solenemente pública, convocando o povo ao arrependimento. Que bênção para uma nação! Semelhantemente, meus irmãos, não existe maldição maior para qualquer povo do que ser regido por um pai, por uma mãe, por um pastor, por aqueles que tratam levianamente do pecado, que zombam das advertências de Deus, das advertências da palavra de Deus, e que endurecem não só o seu próprio coração, mas também o coração do seu povo contra Deus. Que lástima, que maldição sobre aqueles que têm tais líderes. Ao servir como exemplo, coração humilde, o rei, levantando-se do seu... Que maravilha, irmãos! Levantou-se do seu trono, despiu-se de suas roupas reais, cobriu-se com pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Que exemplo para o seu povo! Que nós busquemos, irmãos, líderes desse tipo para nós mesmos, implorando a Deus que Ele providencie homens assim, que sejam a voz de Deus para o nosso arrependimento, porque isso é uma bênção para uma nação e para um povo. Então, irmãos, o capítulo 3 não poderia fechar de outra forma, porque fecha com um forte encorajamento para o arrependimento, pois agora não é a resposta do povo, é a resposta de Deus, né? O Deus
mudou de ideia, ou, dependendo da tradução, Deus se arrependeu. Veja o verso número 10, que diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Impressionante, irmãos. O texto começa dizendo que Deus viu. Sabe, irmãos, Deus não vê somente os nossos pecados, mas Deus vê também o nosso arrependimento. Deus vê o coração contrito, humilhado, em luto. E aqui, irmãos, é importante porque o que Deus de fato quer ver? O que Deus de fato quer ver? Deus não queria ver cerimônias externas. Deus não compadeceu-se porque observou que eles não estavam mais comendo, né? Isso, às vezes, nos nossos ambientes políticos, né? Quando algumas pessoas querem uma resposta política mais rápida, vamos fazer greve de fome. Deus não estava vendo essas coisas. O que eles não comiam ou bebiam durante certo tempo, ou se eles estavam vestidos agora de roupas baratas no lugar das vestes reais. Não foi por causa do sacrifício, Deus foi tocado porque eles agora fizeram algo que não era para ter feito, talvez, colocaram os animais para jejuar. Deus não viu o dinheiro que era ofertado no esforço de conquistar o favor de Deus. Veja, Deus viu como se converteram do seu mau caminho. Deus viu o coração deles arrependidos. É isso, irmãos, que Deus deseja de nós. Eu queria que você olhasse para mim. Nós podemos ir à igreja, ouvir a igreja e adorá-lo. Podemos recitar na liturgia, uma liturgia bíblica, fazer citações de arrependimento. Podemos cantar somente os salmos com grande fervor. Podemos dizimar e ofertar grandes quantias de dinheiro na conta da igreja. Podemos nos tornar hábeis em teologia, pós-graduado nisso, pós-graduado naquilo, mestrado nisso ou naquilo. Mas o que Deus deseja ver? O que Deus deseja ver? O que Deus deseja ver, meus irmãos, é uma conversão sincera dos nossos pecados, como resultado da crença em sua palavra e da sua graça. Porque é o arrependimento que nos leva a lamentar a maldade de nossos pecados e nos entregar às misericórdias de Deus, de buscar a misericórdia de Deus em Cristo. Por isso que o Senhor sempre pregava, dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é isso que Deus quer ver, e foi isso que ele viu, e foi isso que mudou o seu julgamento. Quando ele viu o povo arrependido, ele mudou o seu julgamento. Isso também nos ensina, irmãos, uma coisa importante. Deus pode perdoar a qualquer um que crê e se arrependa. Deus pode perdoar a qualquer um que crê e se arrependa. Calvino também comenta de forma brilhante: daí aprendemos porque Deus nos incentiva diariamente para o arrependimento. Todos os dias, todos os cultos, Ele nos incentiva ao arrependimento. E Calvino continua: e Ele o faz porque deseja se reconciliar conosco, para que nós sejamos reconciliados com Ele.
Deus nos ameaça. Quando estamos arrependidos, Deus se relaciona conosco. Mas o que significa, irmãos, que Deus mudou, que Deus se arrependeu? Isso não é um texto que critica ou faz uma observação colocando em xeque a onisciência divina. Irmãos, devemos entender que as Escrituras, elas são dadas com a linguagem adaptada à nossa compreensão. A Escritura, ela, para nos revelar certas coisas, ela atribui a fisicalidade humana, né, a Deus. Fala de sua mão, fala dos seus olhos, fala dos seus ouvidos, fala que ele se senta, fala que ele se levanta, fala que ele pensa, né? E aqui Deus fala que ele mudou. Aqui ele fala que Deus se arrependeu. Na verdade, irmãos, o que nós devemos entender no texto, né, é que mudou foi a conduta humana. Deus chama ao arrependimento para levá-los ao arrependimento, para derramar graça sobre ele. E então ele retira o seu juízo. Deus estava, irmãos, manifestando não a sua mutabilidade. Deus não estava mostrando que ele muda de ideia, no sentido de ele não ter o conhecimento das causas secundárias, das causas primárias e etc. Mas ele quer mostrar a sua fidelidade. E é o fato justamente dele ser imutável que somos encorajados a nos arrepender. Deus é inerrante tanto em sua ira contra o pecado, quanto em sua misericórdia diante do arrependimento fiel. Não há sua alteração em sua posição à perversão. Assim, meus irmãos, somos chamados constantemente para o arrependimento dos nossos pecados, com a certeza de que o Senhor não mudará e será gracioso para conosco. Ele continuará misericordioso para aqueles que se arrependem. Ele derrama a graça sobre aqueles que se arrependem. Mas, caminhando para o final, pensemos, irmãos, como Deus pode perdoar uma cidade tão má, né? Como você se sentiria se Deus decidisse enviar um profeta ao Hamas, proclamando um julgamento e todos lá se arrependessem? Como você se sentiria, né? Talvez se fizesse essa pergunta, como é que Deus pode salvar uma nação tão má? Como é que Deus pôde ignorar muitos pecados, quantas atrocidades? Deus era para ter vingado, humanamente falando, poderíamos dizer. Era para Deus entrar lá com sua espada flamejante, mandar uma legião de anjos, acabar com todo. Talvez nós diríamos assim, nós queríamos ver um novo espetáculo, como foi em Sodoma e Gomorra. Fogo caindo do céu, destruindo tudo. Aquela nação tão má. E olhe, ela era mais perversa do que Sodoma e Gomorra. Por que então Deus salvou? Faça essa pergunta para você. Como é que Deus pode perdoar o que você fez? Como é que Ele pode ignorar sua blasfêmia, a vida que você viveu e às vezes vive, a dor que você causa nos outros, a desobediência, a negligência com o dia do Senhor, suas prostituições, seu adultério, suas pornografias, suas mentiras, seus roubos? Como é que Deus pode perdoar alguém assim? Em resumo, irmãos, a pergunta é: como Deus pode perdoar
o pecador? A resposta, irmãos, é óbvia: Cristo. Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sofre literalmente. Quando Deus se arrepende na linguagem bíblica e não julga, é porque Ele sofre o dano. Ele decide sofrer o dano. Ele decide que o juízo seja derramado sobre ele. Ele decide assumir a culpa. Por isso que Ele te salva. Que Ele assuma a culpa. Ele sofre aquilo que o homem deveria sofrer. O seu julgamento cai sobre Ele mesmo. Isto significa, é a glória do arrependimento. É que o julgamento cai sobre Ele, para que Ele dê a sua justiça, para que aqueles que se arrependem não sejam condenados. Ele assume a culpa, Ele assume todo o julgamento. E foi isso que Cristo fez. Cristo assumiu todas as consequências do pecado, para que aqueles que se arrependem verdadeiramente sejam salvos. Isso mostra, irmãos, que há esperança para aqueles que pecam, que se arrependem, porque o arrependimento fará com que a justiça de Cristo seja imputada sobre nós. Por isso que a linguagem do salmista é: bem-aventurado aquele que o Senhor não imputa o pecado. Ora, se o Senhor não imputa, atribui, significa que alguém recebeu aquela culpa. Alguém foi julgado, alguém foi condenado para que ele não recebesse a culpa do pecado. Se você, meu irmão, ainda, mesmo com todas as advertências, tem vivido pecaminosamente, há uma esperança para você. Se arrependa, se converta, se humilhe. É isso que o Senhor diz em Joel 2: eu serei bondoso. Foi isso que Ele fez em Nínive. Eu me arrependi. Porque Deus derrama graça, irmãos, àqueles que se arrependem. Agora, irmãos, deixa eu dizer duas coisas e encerro. Primeiro, que nosso mundo precisa urgentemente de muitos profetas como Jonas, que preguem o juízo de Deus a este mundo que está ofendendo o Senhor. Não é Jesus te ama, não. É, o Senhor vai julgar vocês. O Senhor vai condenar vocês por causa dos vossos pecados. E essa mensagem, ela precisa ser pregada nos púlpitos da igreja também. E você também precisa anunciar isso. Quem está perto de você: olha, o Senhor vai te julgar se você não se arrepender. Mas, irmãos, não se esqueçam. Não se esqueçam. A reação dos ninivitas, elas também servem de testemunho para nós. Quantas vezes o Senhor pregou a sua palavra
e o povo dele o rejeitou. E o Senhor diz em Lucas: o sinal de Nínive será para esta geração, porque eles creram, vocês não creram. Jesus está oferecendo graça, está oferecendo a salvação, mas aqueles que recusam a oferta da misericórdia de Deus, que continuam nos seus pecados, como muitos em Israel, o juízo de Deus será inevitável. E o Senhor diz: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Os ninivitas testemunharão e condenarão aqueles que não se arrependeram, porque eles se arrependeram na pregação de Jonas. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, que a verdade do Evangelho opere em nossas almas para a glória do seu santo nome. Ó Senhor bendito, que renova misericórdia e nos chama ao arrependimento, Senhor. Qual o nível, ó Deus, Tu que enxergas tudo, qual o nível do nosso arrependimento? Qual o nível, Senhor? Tenha de misericórdia de nós, Senhor. Nos dá o verdadeiro arrependimento. Nos humilha, Senhor, para que nos voltemos, para que busquemos o Teu socorro e a Tua graça. E livra-nos, Senhor, da dureza do nosso coração, pois somente o Senhor pode nos livrar. E obrigado, Senhor, por mais uma vez nos advertir e nos trazer esperança, Senhor, de tão tamanha graça. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos.